Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem merecer, Pai, o Senhor nos proporciona bênçãos sem medidas. Ó Senhor Jesus, convidamos o Senhor ao lugar de primazia neste devocional e convidamos, Senhor Jesus amado, que o Senhor venha ministrar em nós. Pai, que estejamos sensíveis aos teus sussurros e impulsos. Também, Senhor Jesus amado, que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, estarmos com o coração inclinado para Ti. Fala conosco. Fala claramente conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nosso devocional hoje é As bênçãos de Deus te seguirão. Tem um louvor que diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Por onde passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Pois é, isso tudo se obedecermos à voz do Senhor. Então vamos aprender mais sobre as bênçãos de Deus que nos seguem e que nos seguirão. Amém? Nosso devocional, ele está com a data de ontem, mas não tem problema. Tá valendo. O tema é As bênçãos de Deus te seguirão. O versículo para meditar é Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão se você obedecer ao Senhor, seu Deus. Palavra-chave: fidelidade. Frase do dia: as bênçãos de Deus não apenas chegam, elas nos perseguem para transformar nossa vida e outras vidas, aquelas que se encontram ao nosso redor. Você já ouviu falar daquelas pessoas que, aonde chega, parece que tem uma atmosfera diferente? Seja uma pessoa boa ou uma pessoa, digamos assim, carregada de maus sentimentos. Eu já vivenciei com muitas pessoas onde eu cheguei em ambientes e senti coisas ruins, outras senti coisas boas. E já houve momentos em que eu estava em um certo determinado local e alguém chegou. E esse alguém causou um mal-estar tremendo em todos. Era visível o mal-estar, sabe? E já houve ao contrário também, onde eu estava em um local e outra pessoa chegou e parecia que estava meio assim murcha a conversa, e essa pessoa chegou e alegrou a conversa e nós saímos de lá como se tivéssemos ganhado o dia, porque em pouco tempo conversamos muito mais do que quando aquela pessoa não estava. Quando aquela pessoa chegou, ela transformou tudo. Eu gosto de pedir a Deus para que eu venha ser uma pessoa
boa. Uma pessoa onde eu chegar, a presença de Deus chegue primeiro. Uma pessoa onde eu chegar, as bênçãos do Senhor chegue juntamente comigo. A paz que excede todo o nosso entendimento. Eu gosto de pedir ao Senhor: Senhor, vá à minha frente. Toma a minha frente. Porque eu sei que o Senhor tomando a minha frente, Ele vai quebrando os ferrolhos de ferro, destruindo as portas de bronze, tirando os espinhos do caminho, quebrando as correntes, e os anjos dele estão acampados ao meu derredor. Então, lembrem-se sempre de atentamente, fielmente, obedecer a Deus. Amém? No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus apresenta ao seu povo uma promessa de prosperidade e proteção para aqueles que o obedecem. Ele deseja que vivamos com plenitude, reconhecendo que cada passo alinhado à sua vontade nos aproxima das bênçãos. Eu vou parar aqui para contar uma coisa para vocês. Hoje pela manhã eu estava dormindo, estava cansada. Eu tinha um exame para fazer hoje e ia acordar daqui um pouquinho. E falei: Espírito Santo, eu vou tirar o despertador de 6 horas e de 6 e pouca e vou descansar um pouco mais. Mas eu falei para ele: tu tens autoridade, liberdade em minha vida. E se tu quiseres, tu vais me acordar. Pois bem, quando foi 6h11, a minha mãe me ligou dizendo que a pressão dela, que ela tinha visto o devocional. Ela me ligou mais tarde um pouquinho para falar da pressão. Ela me ligou, disse que tinha visto o devocional e que tinha gostado, amém, que achou muito lindo e que ela também sentiu uma calmaria. E eu resolvi falar para ela assim: olha, mãe, tá bom, então mais tarde a gente conversa. Eu tô cansada, eu vou tirar mais um cochilo, porque eu vou daqui a pouco acordar para ir fazer o exame, tá? Então ela falou: tá bom. Eu falei: vai dormir você também. Tá bom. Então tá certo. O que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui dormir. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim: você não acha que sou eu? Eu falei: tenho plena certeza. Tenho certeza absoluta que és tu. Mas eu estou tão cansada. E ele compreendeu. Eu falei para ele: eu estou muito cansada para conversarmos agora, mas eu vou continuar um pouquinho acordada, para daqui a pouquinho agradecer ao meu Senhor no nascer do sol. O nascer do sol começa já já. E eu estarei acordada para agradecer ao meu Senhor ao nascer do sol. E eu quero te agradecer porque tu me acordaste. Muito obrigada. Então assim foi. Eu fiquei acordada um pouquinho e ele me orientou numa oração linda de agradecimento a Deus pelo nascer do sol. E ali eu voltei a dormir. E por incrível que pareça, ele falou para mim: conta mais tarde no devocional. Aí eu falei para ele: com certeza absoluta, contarei. Estou aqui contando para que vocês entendam que muitas das vezes obedecer a Deus não significa que nós temos que, como posso dizer,
fazer coisas mirabolantes. Deus é simples. Deus é simples. E muitas das vezes, Ele, se pararmos para perceber, não exige muito de nós. Sejamos sinceros. Ele não exige muito de nós. Às vezes Ele quer uma adoração. Por que não? Se Ele morreu na cruz por amor às nossas vidas, levou sobre si as nossas transgressões e dores. Às vezes, Ele quer uma oração. Às vezes, Ele quer falar contigo através de uma palavra. Às vezes, Ele te pede coisas simples. E às vezes, a gente quase nunca está disposto a fazer, né? Pois é. Mas quando nós obedecemos a Ele, atentamente ouvimos a voz dEle, Ele se alegra tanto. Então, Ele deseja que vivamos com plenitude, reconhecendo que cada passo alinhado à sua vontade nos aproxima das bênçãos que Ele tem para nós. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias estratégias que esquecemos de seguir o caminho que Ele traçou para nós. Obrigada, Espírito Santo. Contarei sim, muito obrigada. O Espírito Santo acabou de trazer à minha memória algo muito lindo que aconteceu comigo hoje. Eu tinha falado com vocês que no dia 31 eu tinha uma mamografia e uma ressonância para fazer, os exames, e eu não consegui fazer e que por isso fiquei muito chateada. É o tal famoso castelinho que construí bonitinho, achei que estava tudo bem, tudo certo. Mal sabia eu que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, eu marquei nessa clínica para fazer a mamografia e não consegui ir. E aí eu fui lá na clínica e consegui remarcar o exame para quarta-feira que passou, que foi dia 13. Eu falei, dessa vez eu vou. A minha mãe passou muito mal. Eu não pude sair de casa porque eu estava sozinha, meu marido estava no trabalho, meu filho não estava aqui. Então eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Tu tens o melhor para mim, eu não sei, mas Tu tens o melhor para mim. Então seja feita a Sua vontade, Senhor, só por favor, me ajuda. Porque eu preciso fazer esse exame antes que o pedido vença. O pedido vence dia 19. Hoje já é dia 13. E agora o que eu faço? Aí eu liguei para o plano falou, olha, eu te passo o número de telefone de uma clínica, posso marcar para sexta-feira para você, lá em Del Castilho. Eu falei, Jesus, tá bom, eu vou ligar para outras clínicas para ver lá. Ele não quer segurar a vaga, porque se você não conseguir em outras clínicas, pelo menos você tem essa vaga segurada. Eu falei, você tem razão, marca para mim. Aí ela marcou, muito gentilmente, e então eu liguei para uma outra clínica que, por coincidência, tem o nome do meu marido, Carlos. E ela se chama, fica ali na Tijuca, que é pertinho de casa. E então eu liguei para a atendente muito gentil e amorosa, falou, olha, nós fazemos sim, e nós temos de segunda a sexta, qual dia a senhora quer? Eu falei, nossa, que isso? Aí eu falei, pode ser para sexta-feira? Aí, isso na quarta-feira. Ela falou, pode sim, que horas? Eu falei, bota para 11 horas, por aí. Ela, tá bom, tá certo. Marcou. Aí eu falei, Senhor, eu vou. Senhor, eu vou. Mas toma à frente. Me ajuda, Espírito Santo. Aí começou uma guerra, uma batalha. E que batalha é essa? O inimigo. Querendo lançar tudo quanto é tipo de seta. Para vocês terem uma noção. Apareceu um gato aqui na minha varanda. E a minha gata ficou nervosa e irritada.
e queria pular a porta para poder avançar no gato. Isso foi umas 9 e pouca da manhã hoje, 9h13 da manhã. Eu falei, ô Jesus amado, eu botei o telefone para despertar de 10 horas. Mas para que isso? Por que isso? E fiquei chateada. Aí dei-lhe um jeito na gata, voltei para deitar e fiquei, ai Senhor, e agora? Perdi o sono. Aí fiquei deitada, enrolando para um lado, enrolando para o outro. Ó, o Espírito Santo, não é melhor tu levantar logo? Aí eu falei, fostes tu, não fostes? Fostes porque Deus mandou, não foi? Foi, não foi? Ele foi, porque se não fosse assim, tu não levantaria cedo e tu não sairia de casa na hora que tu tem que sair. Eu falei, tá bom, mas agora tô meio emburrada. Me ajuda, vou fazendo as coisas devagarzinho. Vamos embora, vamos junto. E vamos. E aí eu fui fazendo o que tinha que fazer. Falei, me dá destreza, me dá graça, me ajuda, me dá habilidade, me dá agilidade, me orienta, prepara tudo. Aí, quando terminei de tomar banho, mandei mensagem pro grupo, pedi o carro e tá, tudo bem, tudo ok. E então, saí de casa na hora em que eu queria sair. Cheguei lá antes da hora marcada, poucos minutos antes. E tudo correu maravilhosamente bem. A técnica que fez a mamografia em mim foi tão gentil, foi tão cuidadosa, foi tão amorosa. Ela não apertou tanto quanto a outra técnica de uma outra clínica, de uma outra vez que eu fiz. E então ela explicou que não tem necessidade de apertar tanto. Ela foi muito gentil. Meus seios não estão nem doloridos. Da outra vez eu não conseguia nem tocar. Eles não estão doloridos na base, mas na parte de cima, que é de um músculo mais rígido, estão, sim. Tem necessidade de apertar esse músculo aqui perto do pescoço e o músculo da axila. Mas eu gostei do tratamento, eu gostei do atendimento, eu gostei de tudo. E hoje, quando cheguei em casa, estava pensando, Senhor, verdadeiramente, Tu fazes o melhor. Eu não sei se onde eu iria fazer este exame também iriam me apertar. E eu fui sozinha, fisicamente. É claro que os anjos estavam comigo. Enquanto eu estava lá na sala, esperando, ela falou, tira a blusa, tira o sutiã. E eu fiquei lá e comecei a ficar nervosa, que a barriga chega, dava um revertério. Eu falei, Senhor, me ajuda. E agora, o que eu faço? E aí o Espírito Santo começou a mandar um monte de louvor na minha mente. Eu já tinha feito a primeira parte, comecei a cantar. Comecei a louvar, comecei a adorar a Deus. E correu tudo muito bem e muito rápido. Muito rápido. Então, Deus cuidou de detalhes em que eu não sabia. Por isso que muitas das vezes nós não devemos reclamar com Cristo quando algo que planejamos não deu certo. Por isso que devemos agradecer, porque nós não sabemos o que está por trás daquilo que não deu certo. Pode ser um livramento, pode ser um mimo para você, um cuidado especial de Deus para com você. Talvez a outra profissional nem fosse fazer de birra, mas talvez ela não estivesse preparada, não estivesse bem naquele dia, e ela errasse a mão no pedalzinho lá para apertar os seios, e aquilo fosse me machucar mais, e eu fosse ficar mais traumatizada. Então Deus preparou a melhor técnica para mim, o melhor lugar para mim, o lugar vazio, um lugar, um atendimento ótimo. E muito, muito bem cuidada eu fui, não só pelos atendentes, mas principalmente pelo Deus a qual eu sirvo e adoro. E é por isso que nós devemos descansar.
Então, muitas das vezes, nós estamos tão focados em nossas próprias estratégias que esquecemos de seguir o caminho que Ele traçou para nós. Deus nos assegura que quando confiamos e obedecemos, nossas vidas serão guiadas, protegidas e abençoadas em todas as áreas. Obedecer é confiar. Obedecer a Deus é muito mais do que cumprir regras. É confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Cada decisão tomada em alinhamento com sua vontade abre espaço para as bênçãos fluírem. A promessa de que as bênçãos nos seguirão é um convite à confiança plena, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. Quando obedecemos, mostramos que acreditamos na fidelidade de Deus e em seu cuidado para cada detalhe da nossa vida. A obediência é, portanto, uma expressão de fé que transforma nossa trajetória e nos coloca sob a proteção divina. As bênçãos que acompanham, as bênçãos de Deus não se limitam a conquistas materiais ou momentos de vitórias visíveis. Elas vão muito além. Muitas vezes elas se manifestam em paz no coração. Exatamente. Hoje, quando eu estava aflita, o Senhor me deu paz. Em relacionamentos restaurados, glória a Deus, aleluia, oportunidades inesperadas, ou em força para enfrentar desafios. Oh Senhor, muito obrigada. Deus nos acompanha de forma constante, mesmo quando não percebemos sua presença. Por exemplo, no dia de hoje, eu sei que Deus estava comigo, mas em um determinado momento eu fiquei tão aflita, o medo bateu, eu fiquei tão apavorada que eu falei: Senhor, eu sei que Tu estás aqui, mas eu não consigo Te sentir. Mas eu sei que és comigo. E temos que ter esta certeza, porque está escrito na palavra dele. Então Deus nos acompanha de forma constante. Constante significa 24 horas do dia, mesmo quando não percebemos sua presença. Ele deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E a certeza de suas promessas nos dá segurança e esperança. Saber que Ele nos segue de perto nos dá confiança para avançar, mesmo quando enfrentamos lutas. Viver na confiança, confiar em Deus, significa entregar nossas preocupações e medos em suas mãos. A fé nos permite caminhar sem ansiedade, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quando depositamos nossa confiança nele, deixamos de depender apenas de nossas forças e nos abrimos para receber sua direção e bênçãos. Essa confiança transforma nosso olhar sobre a vida, permitindo enxergar cada situação como parte de um plano maior. E é verdade. É verdade. Eu tenho muito falado para vocês sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Que vocês já devem estar afiadas, né? O que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. É verdade. Então,
Quando depositamos nossa confiança nele, deixamos de depender apenas de nossas forças e nos abrimos para receber sua direção e bênçãos. Essa confiança transforma nosso olhar sobre a vida, permitindo enxergar cada situação como parte de um plano maior. Deus nos chama a caminhar em fé, sabendo que cada passo dado com Ele nos aproxima da plenitude de suas promessas. Colhendo frutos da obediência. Viver sob a proteção e bênçãos de Deus é um processo contínuo. Ele nos ensina diariamente, nos guia e nos fortalece em cada passo, dia após dia, em cada situação. Quando nos mantemos fiéis à sua palavra, começamos a perceber suas bênçãos de forma tangível e espiritual. Isso nos inspira a perseverar e a viver de forma que outros possam ver e reconhecer a fidelidade de Deus em nossa vida. É o que eu quero muito que vocês vejam e vivam também essa fidelidade de Deus em vossas vidas. As bênçãos que nos seguem são fruto de uma vida entregue, que busca agradar ao Senhor em todos os momentos, lembrando-nos que Ele é o provedor e cuidador de nossas jornadas. Aplicação prática. Hoje, avalie sua vida e veja onde você pode praticar mais a obediência a Deus. Talvez seja perdoar alguém, falar a verdade em uma situação difícil ou dedicar mais tempo à oração. Cada ação alinhada à sua vontade abre espaço para que suas bênçãos te alcancem. E olha, tem um segredo. Quando as bênçãos nos alcançam, elas também alcançam aqueles que estão próximos a nós. Porque outros também desfrutam. Porque está escrito: onde a planta dos meus pés pisar, será a terra santa. Onde minhas mãos tocar, será abençoada e prosperará. Então, se você tocar em uma pessoa, essa pessoa pode receber de ti uma transmissão através de toque. E o que isso significa? Veja bem, pode ser tanto para coisa ruim quanto para coisa boa, tá? Aquela pessoa que é muito carregada, toca em você. Você pode receber setas, você pode receber sentimentos ruins. Mas quando é uma pessoa alinhada com os planos de Deus, se ela te toca, você se sente em paz. Você se sente relaxada. Sim. Então, cuidado com quem toca em você, tá? Se você não se sentir bem, repreenda. Não precisa falar, mas você fala no seu pensamento. Está repreendido em nome de Jesus. Todo dardo inflamado, toda seta maligna, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. Conselho: não espere ver grandes milagres para acreditar na fidelidade de Deus. Deus opera milagres todos os dias. Nós é que estamos ocupados demais, desatentos demais para percebermos. Mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem aberto os meus olhos espirituais e eu peço para que Ele abra os meus olhos espirituais e os seus também, todos os dias, para que vocês vejam o cuidado e os milagres de Deus na sua vida, todos os dias.
Muitas vezes as bênçãos vêm de forma silenciosa, através de pequenas vitórias, proteção no dia a dia e sinais de cuidado que passam despercebidos. Por exemplo, hoje eu fui muito cuidada por esse Deus maravilhoso. Entendi hoje o porquê de eu ter cancelado de outras vezes este mesmo exame que ia fazer em uma outra clínica. Porque Ele queria me dar o melhor. E me deu. Ele me deu o melhor. Está escrito na palavra de Deus que no momento eu me esqueci do versículo, mas eu sei que o Espírito Santo vai trazer a minha memória novamente. Amém? Então, vejam bem, não espere ver grandes milagres para acreditar na fidelidade de Deus. Muitas vezes as bênçãos vêm de forma silenciosa, através de pequenas vitórias, proteção no dia a dia e sinais de cuidado que passam despercebidos. Mas, se pedirmos ao Senhor, Ele abre os nossos olhos espirituais, porque lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, que são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para nos dar o fim de que nós desejamos. Então, os planos dele são maiores e melhores que os meus e os seus. Está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Me lembrei do versículo onde diz que o Senhor diz na palavra dele que operando eu, quem impedirá? Então, por mais que eu tivesse ficado chateada e tentado de todas as formas marcar este exame para aquela outra clínica, eu não ia conseguir, porque o que Deus tinha para mim era melhor. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ceder. Eu fui obrigada. Olha para isso, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Poxa, eu deveria apenas confiar em Deus. Mas não, eu fui obrigada a confiar nele quando eu deveria automaticamente confiar nele. E quando assim o fiz, ele me revelou o plano dele. Eu tenho o melhor para você, viu? Eu tenho o melhor para você. Confia em mim. Eu tenho o melhor para você. Percebeu que operando eu, ninguém pode impedir? Você, filha, não pode impedir o que eu planejei para que aconteça na sua vida. Então, foi isso que ele me revelou. Ele querendo me abençoar e eu querendo atrasar. Olha para isso, sem perceber, viu? Assim, muitas das vezes eu faço, você faz e nós não percebemos. Mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, nos dá um tempo. Ele nos direciona, nos redireciona. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. E vou confessar para vocês, quando penso nessas maravilhas, isso se torna para mim um cuidado, um amor, um zelo, um mimo. Eu me sinto amada, me sinto zelada e cuidada pelo Deus a quem eu adoro e sirvo e amo. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque a mão em seu coração
E repita assim comigo: Senhor, obrigado por tua fidelidade e por tuas bênçãos que me seguem. Ajuda-me a confiar plenamente em Ti, a obedecer a Tua palavra e a reconhecer Teu cuidado em cada detalhe da minha vida, que eu possa viver sob Tua proteção e compartilhar a esperança e o amor que recebo de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Até amanhã, que o Senhor te abençoe. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olha, todos os dias eu tenho falado para vocês sobre isso que eu acabei de dizer para vocês, mas eu vou dizer para vocês mais. Está escrito aqui, ó, em Números capítulo 6, versículo 24 ao 25 e 26. O Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor fará resplandecer o seu rosto sobre ti e te concederá graça. Tem um louvor que diz assim: que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda a graça e te dê paz. Amém. 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 Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã.